Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus, né? Que é o que nos interessa e nos aproxima da presença de Deus, né? Eu estava lendo aqui e não posso deixar de compartilhar com vocês que estão acompanhando e assistindo os vídeos aí sobre a crucificação de Jesus, né? Como foi. E o que me chamou a atenção aqui, pessoal, isso está escrito lá em Marcos 15, depois você lê e medite, né? É bom você meditar na palavra de Deus para que você venha entender melhor, né? Marcos 15, anota aí Marcos 15. Aí você lê todo o 15 para você entender a crucificação. Mas eu queria que você focasse aqui, ó, Marcos 15, 29. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, assim, né? Dizendo, ó, tu que destrói o templo e em 3 dias edifica, né? Aqui, nessa parte, Jesus já estava crucificado e os que zombavam e blasfemavam dele passavam, meneavam a cabeça e diziam, ó, tu não disse que destruiria o templo e em 3 dias reconstruiria? E você veja que essa parte que eles falam aqui, que eles mencionam, foi a parte que Jesus falou com eles na época da purificação do templo. Lembra que Jesus, isso está lá em João, depois você vai lá para João, depois que você lê ali, João 2, 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, né, os cambistas, né, assentados e tendo feito, vamos dizer aqui, um chicote, né, aqui diz as orrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derrubou pelo chão o dinheiro, as pombas. Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai a casa de negócio. Você veja que naquela época já tinha, né, aquelas pessoas que estavam fazendo lucros com isso, né? Mas o bom é que nos dias de hoje não tem isso, né? As instituições religiosas, eles não fazem isso, né? Eles não trabalham com dinheiro, né? É o que mais tem, né, pessoal? Por isso que eu estou sempre falando para vocês, vocês não devem se apegar a uma religião, uma instituição. Vocês têm que se apegar a Deus. Porque tudo isso está acontecendo. Aconteceu naquela época e continua acontecendo. Mas Jesus diz mais, ó, olha só para você entender melhor. Não façais da casa de meu pai casa de negócio, né? Então aqui Jesus já falou, vocês não podem fazer da casa de meu pai casa de negócio. Digamos que essas instituições religiosas seja a casa de Deus, como muitos falam e dizem ao povo, né? Eu também outrora pensava assim, mas hoje, conhecendo a verdade, eu me libertei, graças a Deus, conhecendo Jesus. Diz mais, lembraram-se os seus discípulos que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então eu estou sempre falando para as pessoas que a casa de Deus somos nós, né? Olha só como confirma aqui na palavra de Deus, ó. Tá tudo escrito aqui, ó. João 2, do versículo 13 em diante, vai até o 22. Diz assim, ó. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Olha só a pergunta que eles fizeram para Jesus. Que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Ou seja, por que você está fazendo isso? Quem é você para fazer uma coisa dessa, né? Jesus lhe respondeu, destruí esse templo, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, né? Aqui Jesus estava falando esse templo. Entenda, pessoal, nós somos templo do Espírito Santo. Nós, você está entendendo? Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas as pessoas não entendem isso. Elas ficam colocando na mente das pessoas que a pessoa tem que estar dentro de uma instituição religiosa, que eles chamam de igreja,
mas na verdade a igreja somos nós, não é aquele lugar, né? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está aqui, Jesus está falando, só que as pessoas não ouvem. Elas preferem dar ouvido aos anticristos, aos enganadores, aos falsos profetas, aqueles que querem ter eles na mão, aqueles que querem usar deles para extorquir, né? Mas eu sei que vai chegar esse vídeo a muitas pessoas que vão procurar na palavra de Deus e vão ver se o que eu estou falando está errado ou está certo. Diz mais, ó. Jesus respondeu: destrói esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicou-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disse isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. É isso que nós temos que fazer, pessoal. Nós temos que crer nas palavras do Senhor Jesus. Procure acompanhar se está na Bíblia, se está sendo ensinado corretamente, se não tem versículos isolados só para levar você a fazer as coisas erroneamente. Agrade a Deus seguindo os ensinamentos de Cristo. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. As pessoas insistem com templos, com grandes construções, dizendo que aquilo ali é de Deus. Não é, pessoal. Nós somos feitos pelo próprio Deus. Deus quer habitar dentro de nós. Aqui eles pensavam que Jesus estava falando daquele templo. Tanto que aquele templo foi destruído, nem existe mais. Mas esse templo é onde Deus quer habitar. Tá certo? Então, não se esqueça. Medite lá em Marcos 15, né? Leia 29 lá que você vai entender. Pode ler todo o capítulo 15 e também depois leia João. João 3, a partir do versículo 13. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, não se deixe se enganar, né? Buscai o Senhor Jesus, buscai a verdade na palavra de Deus e o Espírito Santo vai te guiar à verdade. Tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo.